Estou aqui hoje representando a PINE. Nós representamos 63 associados, defendemos todas as formas de energia aqui no Brasil, e entre elas destaca-se também a PCH, no qual temos vários empreendedores trabalhando nessa fonte. Muito bem, antes de começar a apresentação, a palavra-chave aqui nessa apresentação é sobre equilíbrio. E o equilíbrio é algo que é importante em todos os pontos da nossa vida, né? Então, para jogar bem longe das PCHs, a gente pode falar, inclusive, sobre relacionamentos. Se no relacionamento você amar demais uma pessoa, o que acontece? Se transforma em algo obsessivo ou em ciúme, alguma coisa que é destrutivo. Se você amar de menos, você é chamado de egoísta, você também não mantém algo sustentável. Então, a ideia aqui é justamente apresentar que, ao nosso ver, a proposta não está sustentável porque existe um desequilíbrio. Nós, antes de mais nada, nós agradecemos a oportunidade da agência de poder apresentar o nosso ponto de vista e cumprimentamos pela ideia da simplificação, e nós entendemos que o ponto principal é que continuam sendo defendidos o projeto ótimo, o aproveitamento ótimo que foi definido no inventário. Então, a gente não vê perda nesse ponto. E eu vou ter que me concentrar, pela falta de tempo, na questão das penalidades. Nós acreditamos que essa proposta de simplificação ela está anulando os benefícios que foram frutos de uma longa discussão. A gente teve várias vezes mencionado aqui a excelente iniciativa da ANEEL, quando ela abriu aquele workshop ainda em abril. Mas nós entendemos que o que acontece? Nós estamos perdendo viabilidade econômica com essa metodologia de penalidade, porque ela compromete o risco do financiador. O financiador olha, e aí, de novo, um equilíbrio muito importante que não vai conseguir ser revogado, que é entre o risco e o retorno. Se aumenta o risco, o financiador vai querer um retorno maior, seu projeto fica desequilibrado. Nós entendemos ainda também que a penalização que está sendo proposta, como já foi até apresentado, ela repete normas que já estão em vigor justamente para garantir os parâmetros que estão sendo buscados de ser mantidos nas PCHs. Aqui é só alguns pontos de atenção rápida em relação à nota técnica que foi apresentada, já foi dito aqui, mas nem sempre uma vazão acima de 100% significa que essa água vai poder ser utilizada para aquele empreendimento. Se vier muita água, vai ocorrer vertimento, se vier pouca água, ela pode não ser turbinada. Então, a média é uma análise muito simples para se ver em relação se há realmente água suficiente para gerar nas PCHs. Um outro ponto importante é que há influência também de usinas despachadas pelo ONS, influência dessas nas PCHs. Não vou entrar no detalhe, mas como, por exemplo, para atender a ponta, muita água pode significar que você não vai conseguir gerar na sua PCH, e quando vem pouca água também não. De novo, já foi colocado que foi levantado que o desvio tem sido 266 megawatts médios ao longo dos últimos 10 anos. Pensando no MRE, na geração da garantia física de 50 mil, a gente está numa briga aí pelo esse 0,5% da garantia física. Então, o ponto que a gente está falando sobre o equilíbrio. Nós acreditamos que já existem normas que promovem que os parâmetros sejam responsáveis. Inclusive, essas normas estão sendo usadas como base dessa proposta. Nessa proposta, nós achamos inadequado, sem querer discutir a portaria em si. Obviamente, aqui não é o fórum para discutir uma portaria que é um ato do Ministério, mas como ele está sendo usado pela ANEEL nessa audiência pública, nós comentamos um pouco sobre ele. Achamos que não há nessa norma, separação entre os efeitos de hidrologia e do projeto, o que é um problema para as PCHs, que tem a sua garantia física calculada com horizonte de 30 anos. Quando você reduz para 4 ou 5 anos, você não consegue capturar a verdadeira produção, ou capacidade de produção dessa usina. Adiante, a gente sabe que na 409, na resolução aqui da casa, se prevê, por conta, se prevê que ao longo do tempo, você olhando essa geração, você pode ser excluído do MRE. E aí o que acontece? Pela 2655, você tinha uma proteção de 5% e 10%. Houve uma interpretação razoavelmente recente do Ministério da 2655, em que empreendimentos que não pertencem ao MRE não estão protegidos por essa norma. E a nota técnica sugere que haja uma penalização
para trás, né, de toda a geração que foi feita abaixo quando houve essa exclusão do MRE. A própria nota técnica sugere que a conta é grande demais para ser paga. Então, só de novo a questão do equilíbrio entre a penalidade e a rentabilidade do projeto. Para finalizar, eu falo aqui sobre o MRE, quando você não separa, né, o risco hidrológico do risco do projeto, você cobra, né, do empreendimento a geração dele por questões hidrológicas, que o MRE, como já foi dito aqui, foi construído para proteger o empreendimento, e, por outro lado, o próprio empreendimento ele sofre o ônus de pertencer ao MRE. Nós estamos, nesse ano, pagando, né, milhões, né, ou bilhões, né, como setor, né, por conta do GSF estar menor que 1, faz parte de estarmos no clube. Quando você cobra, né, a geração para trás por um risco hidrológico, você não tem, então, o benefício de estar nesse clube, somente o ônus. A gente tinha uma alternativa aqui, que você já estourei aqui o tempo, peço desculpa, mas que fala simplesmente sobre outras formas de tentar analisar a geração, tentando separar os dois pontos, né? Usando, né, informações que já são informadas à ANA. Obviamente, essa metodologia precisa ser analisada com cuidado, principalmente por conta dos dados, verificar qual o equilíbrio, né, ou a validade, né, desses dados que estão sendo usados. Então, finalmente, de novo, equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, você quebra o brinquedo. E esse é o risco que a gente está correndo aqui. A gente acha que a penalização é muito grande, pode realmente impactar a indústria, como foi dito. O benefício que está sendo buscado corresponde a esse 0,5% do MRE. Nós acreditamos que os aprimoramentos foram muito bem-vindos, muito coerentes, mas, entretanto, o aumento de risco pode gerar realmente problemas muito grandes, né, para os empreendedores. E uma ideia é de tentar separar esse risco hidrológico, que é função do MRE, do risco do projeto. Vamos tentar encontrar uma melhor solução para isso e continuamos acreditando que as PCHs são uma fonte muito bem-vinda, né, para o Brasil e necessária. Ok? Obrigado.